Boa noite, povo de Deus, graça e paz. Amém? Vamos começar aí o nosso culto, de quarta-feira, lá em Isaías 59, um texto muito interessante. Isaías 59, 11, diz assim: todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos como pombas. Esperamos pelo juízo e não há, pela salvação e está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, os nossos pecados contra nós testificam, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o desviarmos-nos do nosso Deus, o falar de opressão e rebelião, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Por isso o direito se tornou atrás, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu, e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Esse texto aqui é um texto que fala de um panorama de tristeza, onde no versículo 11, a impressão que a gente tem é que o povo de Deus está se sentindo desanimado, porque está esperando salvação, e aparentemente essa salvação não vem, está esperando juízo, mas aparentemente esse juízo não vem. É como se o povo tivesse carente de justiça, é como se o povo tivesse carente de que alguém estendesse a mão e o livrasse de uma situação que está trazendo tristeza ao seu coração. E nesses momentos assim, a gente tem que pensar que às vezes um texto como esse se encaixa muitas vezes na nossa realidade de vida nos dias de hoje. Talvez muitos hoje estão se sentindo assim, olhando para uma realidade construída à nossa volta em torno de questões relacionadas à política. Eu vejo muitos crentes hoje assim, esperando que algo aconteça para que tudo mude no Brasil. Por que muitos querem mudança no Brasil? Porque se vê que a justiça, ela está sendo negligenciada. A justiça não é mais justiça. A justiça que deveria ser imparcial, hoje ela é partidária, ela é tendenciosa, ela atende às vontades, os desejos de uma turma, de um grupo, que se impõe sobre a sociedade. E existe um anseio de justiça muito grande no coração das pessoas hoje que saem para as ruas, que colocam a sua camiseta verde, amarela, e vão orar, e vão buscar a Deus. E realmente existe uma indignação muito grande hoje no coração de muitos brasileiros, porque infelizmente hoje muitos estão vendo que aparentemente o crime compensa, porque uma pessoa que cometeu muitos crimes conseguiu se livrar de todos eles e conseguiu ser eleito presidente do Brasil. E eu vejo que uma realidade como essa que eu acabei de descrever sobre o Brasil, às vezes se encaixa muito com uma realidade descrita aqui na palavra de Deus. Só que naquele momento o povo, ao reconhecer tudo isso, reconhecendo que não havia juízo, que não havia justiça, que não havia salvação, eles também começaram a olhar para dentro de si e reconhecer que havia pecado também em suas vidas. Como existe pecado lá fora, muitas vezes é necessário reconhecer que existe pecado dentro do nosso arraial. E eles começam a falar de mentira, de falsidade, de palavras de rebelião, o prevaricar e o mentir, o desviarmos-nos do nosso Deus. E eles vão reconhecendo que existe erro nas suas atitudes, existe erro na sua postura como povo de Deus.
Eu vejo, irmãos, que as mudanças que muitas vezes precisam acontecer, elas precisam acontecer a partir de um arrependimento profundo dos nossos corações diante do nosso Deus. O nosso Deus, Ele está pronto a agir, Ele está pronto a operar, mas Ele muitas vezes espera que aqueles que defendem a justiça verdadeiramente abram seus corações, reconheçam suas falhas, reconheçam seus erros, peçam perdão a Ele e se coloquem na presença dEle. E talvez esse momento que está acontecendo hoje no Brasil está levando muitas pessoas a essa postura, a essa atitude. Eu acredito que é no momento das adversidades, no momento das dificuldades, no momento em que a gente se sente vilipendiado, roubado, no momento que a gente se sente de alguma maneira agredido pelas circunstâncias que nos cercam, é ali que a gente muitas vezes vai rever os nossos caminhos, é ali que nós muitas vezes vamos rever as nossas posturas, e é ali que muitas vezes nós vamos encontrar um lugar de arrependimento no nosso coração e buscar a Deus, acreditando que nele existe esperança de mudança e de transformação das situações que nos cercam. Então, esse ponto que eu acabei de mencionar é um ponto que fala da atitude do povo, mas também existe a atitude de Deus. Deus não estava passivo aqui. Nesse texto, nós vemos um Deus que vê, e Ele viu que estava faltando justiça na terra, e Ele não se agradou da falta de justiça. Isso que me chama a atenção. Deus não se agrada quando Ele olha na terra e não vê a justiça sendo feita. Então isso também começa a alegrar o meu coração, porque se a gente que é impuro, imperfeito, se sente incomodado quando falta justiça, agora imagina um Deus que é perfeitamente justo, e Ele olha para baixo, Ele olha dos altos céus e não vê justiça na terra. Ele vê pessoas sendo humilhadas, massacradas, e até mesmo colocadas em situações de morte por causa da injustiça. Com certeza isso pesa no coração de Deus, isso pesa no coração do Senhor. Então hoje, nós como povo de Deus, após reconhecermos nossas falhas e imperfeições, temos que orar e pedir para Deus por justiça, para que o Senhor faça justiça na terra, para que o Senhor entre com justiça na terra. Então a palavra diz que o Senhor não se agradou da ausência, da falta de justiça. Pergunto para os irmãos sentem que está faltando justiça hoje no Brasil? Sim ou não? Acha que está faltando, André? Muito, né? Eu também sinto, tenho também essa sensação, irmãos, está faltando justiça. E isso está gerando uma indignação que está aumentando um pouco lá fora, está aumentando a quantidade de gente, né, nas ruas. Então é necessário que realmente as pessoas escutem o grito do povo, que muitas vezes se sente injustiçado. E ainda nesse texto nós vemos que, além do Senhor não se agradar de não ver justiça, Ele também olha e não encontra um intercessor. Está dizendo que Ele não achou um intercessor por causa dessa situação. Aqui no versículo 16: e vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, por isso seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Então o que o Senhor está procurando? Gente que ora, gente que intercede, gente que se coloca na brecha. E a gente tem que se colocar na brecha pelo nosso país, pelo nosso Brasil, porque as coisas ainda estão se definindo, ainda tem muita coisa acontecendo aí fora, e quer queira, quer não, a igreja precisa orar, a igreja precisa trabalhar em parceria com Deus, em oração, clamando ao Senhor. E diz que o Senhor, Ele agiu estendendo o seu braço forte para promover salvação e sustentando o seu braço com justiça. Então esse Deus, Ele se faz presente no nosso meio, Ele opera com justiça, Ele opera com amor, Ele opera com retidão, e Ele vai fazer o que é necessário, mas nós temos que interceder, nós temos que orar. Amém, igreja? Temos que orar, não podemos ficar de braços cruzados, vendo as coisas acontecerem e não tomar partido, né? Então agora não é uma questão mais política, de candidato A ou de candidato B. É que nem eu ouvi esses dias uma pessoa dando entrevista. Não é mais questão de política, é uma questão
de que nós não aceitamos a injustiça prevalecendo no Brasil. Não aceitamos a manipulação que hoje está havendo no Brasil através do Supremo Tribunal Federal. Não aceitamos ser governados por uma pessoa que não tem condição de governar o Brasil, porque é uma pessoa que saiu do presídio, não porque era inocente, mas porque o STF trabalhou para que ele saísse de lá e pudesse ser eleito. Então as pessoas, elas não querem essa situação, elas estão se manifestando contra essa situação, por justiça, né? Então, irmãos, cabe a nós orarmos, né? Então eu quero que vocês se coloquem em pé e nós vamos estar orando nesse momento, colocando essas situações diante de Deus, clamando ao Senhor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus,